da sua parentela e foi para uma terra que ele nunca tinha visto. Ele era um homem rico, tinha posses, ele podia ter dito assim, estou bem aqui. Mas ele sai da sua terra, vai para um lugar que ele não conhecia e nem sabia qual seria. Mas o que esse texto diz é o seguinte: eles tinham uma certeza de algo que eles não tinham visto ainda. Isso é algo que resume a nossa fé em Jesus Cristo. Nós não vimos com os nossos olhos, nós experimentamos um pouquinho apenas na comunhão e nas bênçãos que nós recebemos de Deus todos os dias, mas nós observamos de longe, mas temos uma certeza que nos move e que faz com que nós sejamos um povo de fé. Veja que fé, hoje em dia também, fé é confundido com religião, com igreja. Alguém chega e diz assim, qual é a sua fé? Ele está perguntando para você qual a sua igreja. É por isso que membros de uma determinada seita ou igreja são chamados de os fiéis. Os fiéis de tal igreja. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A fidelidade desses personagens aqui é uma fidelidade com relação a algo futuro, de uma promessa dada por Deus, pela graça, não mereciam. Mas eles alcançaram pela fé. Segunda coisa é convicção. Então, certeza e convicção parecem coisas muito parecidas. Mas convicção é algo que é como se fosse uma natureza. Sem convicção você não vai ter certeza. Dá uma olhada nos versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Quando você lê esse texto aqui falando de Moisés, não parece que tem alguma coisa errada aqui? Diz que Moisés, ele, por amor a Cristo, mas espera aí, Cristo apareceu quanto tempo depois de Moisés? Quanto tempo depois de Moisés? 2.000 anos. Ora, não. 1.000 anos antes de Moisés, de Jesus. Agora olha só, que fosse 1 ano antes, 100 anos antes. Jesus não existia na época de Moisés. Por que é que então, nesse texto, está dizendo que por amor a Cristo? Simplesmente porque tanto Moisés quanto qualquer outro personagem bíblico, eles estavam na esperança de Cristo. Eles tinham a esperança messiânica. Então, se alguém hoje diz assim, olha, antes de Jesus, os personagens bíblicos mais conhecidos, eles foram salvos por obediência à lei. Principalmente Moisés, que trouxe a lei lá do monte. Eles foram salvos por obediência à lei. O texto aqui deixa muito claro que foi por convicção, uma convicção de que havia uma promessa. Havia algo que eles não estavam vendo, mas que viria. O Cristo, o Messias. Aliás, a palavra aqui para os hebreus, com certeza, foi escrito o Messias. Está relacionado ao Senhor Jesus. Então não há nada de errado com esse texto, quando diz que Moisés pensou em Cristo, porque ele estava na esperança messiânica. Ora, quando nós vemos os profetas, nós vemos Isaías, tanto tempo antes de Jesus, o salmista, eles estavam na esperança messiânica. E a salvação deles continuava a ser salvação pela fé. Aliás, Hebreus 11 é para provar esse ponto, que a salvação sempre foi pela graça por meio
da fé. Sempre foi. Terceiro lugar, fé também é obediência. Quando nós olhamos todos esses personagens bíblicos, todos eles eram obedientes. Versículos de 8 a 10, dá uma olhada aí. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Obediência. Abraão foi obediente ao sair da sua terra, da sua parentela. Abraão também é citado aqui quando lhe é requisitado que ele sacrifique o seu filho, que ele tanto esperava e que nasceu na sua velhice. Obediência. Nesse ponto eu gostaria de lembrar como nós estamos hoje em dia misturados numa fé que é, por exemplo, uma fé secularizada. É uma fé teórica. Não tem certeza, não tem convicção, não tem obediência. É uma fé ritual, é uma fé superficial. Está cheio de frequentador de igreja, com o nome no hall de membros da igreja, com cargos na igreja, que simplesmente fazem as coisas no piloto automático, no modo automático. Não tem nada de certeza, de obediência, nada disso. E o que é pior, não tem algo que nós vamos ver agora, compromisso. Também, segundo Hebreus 11, a fé ela é um compromisso. Hoje em dia, como é difícil encontrar pessoas com compromisso, pessoas que cumpram aquilo que prometem. Mas aquele que tem fé, ele assume um compromisso com o Senhor, um compromisso consigo mesmo. Aquilo começa a fazer parte, é como se fosse totalmente inerente a ele. É um compromisso. As pessoas vão perguntar: por que você faz isso? Por que você é um cristão? Por que você sofre o que você sofre por ser um cristão? A resposta é compromisso. Hebreus 11 cita vários exemplos bíblicos disso. Versículo 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Em outras palavras, o compromisso que Enoque tinha com Deus, Deus honrou de uma tal forma, e é sem precedentes. A gente só vê depois Elias subindo num turbilhão de fogo numa carruagem. Mas olha só o compromisso da pessoa e o compromisso de Deus. Isso é fé. Enoque não conheceu a morte física, pelo que nós entendemos. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E tem gente que diz assim: é melhor eu não andar com Deus, senão Deus vai me levar. Não. Enoque andou com Deus de uma tal forma, de uma forma tão perfeita, que ele não conheceu a morte. Identidade. De acordo com Hebreus 11, a fé é identidade. Sim, a minha fé é a minha identidade. Eu sou reconhecido pela minha fé. E como hoje isso está difícil. Como hoje isso tem sido difícil. Porque a fé está misturada com um monte de coisas. E agora no versículo 4, veja: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo. Veja, a identidade dele, ele foi reconhecido. Identidade é algo que faz com que nós sejamos reconhecidos, né? Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Sabe uma coisa interessante? Todo mundo aqui vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer. É lógico, a não ser que Cristo volte e nós sejamos arrebatados, né? E aí, assim,
Sério, pastor? É. Mas você que perguntou sério, vai ficar, não vai ser arrebatado. Então, é o que nós cremos, está na palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Quando alguém morre, a sua fé continua a falar. Não é interessante isso? Qual é o maior legado que alguém pode deixar? O maior legado é uma propriedade, é um dinheiro no banco, é um carro. A maior propriedade, bem que alguém pode deixar, são coisas? Não. É a fé. Um exemplo a ser seguido de fé, como o de Abel, que depois de morto ainda fala, ainda testemunha. Fé também é coragem. Quem tem fé tem coragem. Tem coragem para partir para cima e vencer o mundo. Olha só o versículo 30. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Sabe uma coisa que a gente não pensa quando a gente está falando sobre o cerco a Jericó? Foi a coragem daquelas pessoas ficarem circulando em volta do muro de uma cidade hiperfortificada, cheia de soldados em cima dos muros, com suas armas, suas flechas, e eles andando em volta, andando em volta, andando em volta, pela fé. Eu vou dizer para você uma coisa: quantas pessoas hoje em dia, se Josué dissesse, vem com Josué lutar em Jericó, iriam realmente andar, rodear a cidade, tanto tempo, só aqueles que tivessem realmente fé, demonstrada por uma tremenda coragem. Hoje em dia nós estamos muito mal acostumados e queremos que Deus faça cair os muros, mas nós não queremos rodear a cidade. Nós não queremos fazer nada, só que os muros caiam sem nenhuma coragem, sem nenhum esforço, sem fé. Isso não vai acontecer. De acordo com Hebreus 11, a fé é fortalecimento ou força, ou força criadora. Olha só o versículo 33 a 38, vamos lá. Depois de falar, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando você olha ali, quem ele cita, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, você imagina que eram pessoas muito fortes, poderosíssimas, super-homens, super-mulheres? Não, não. Eles eram pessoas comuns, mas pela fé eles foram fortalecidos. A fé deu a eles força. Finalmente, é claro que se nós continuássemos a estudar Hebreus, iríamos tirar outras palavras aqui. Para preparar essa mensagem, eu fiz um brainstorming, que em Piracicaba, em Santa Bárbara, é toró de parpite. Mas é brainstorm. Que aqui também, né, gente? Tem uma técnica de ensino, quando o professor chega assim para a turma e fala: fé, fé. Primeira palavra que vem à sua cabeça, fala. Aí tem o brainstorm, que é o toró de parpite. Então, cada palavra que vem à mente quando você... É lógico que na didática o pessoal chama de tempestade cerebral, mas isso dá enxaqueca. Então, eu retirei essas palavras que aqui estão. Só que tem uma coisa, tem muito mais. Talvez até mais óbvias do que essa. Mas eu termino com uma.
é expectativa. E por que eu não coloquei esperança? Você sabe por quê? Eu coloquei esperança, tirei esperança, botei esperança, tirei esperança. Sabe por quê? Porque hoje em dia também a palavra esperança é muito mal interpretada. Esperança também é algo como se, olha, eu tenho esperança. A pessoa também está dizendo que não está torcendo para que aconteça. Quem tem esperança, até vem aquela a esperança é a última que morre, não é? Como se a esperança fosse assim, sabe? Algo que realmente é uma torcida. Então eu coloquei expectativa. Nesse seguinte sentido, expectativa é de eu estou esperando porque vai chegar. Se eu não tivesse certeza que vai chegar, que vai acontecer, eu não estaria esperando. Entendeu? Então, expectativa é esperança nesse sentido. Nós estamos na expectativa da volta de Cristo. Dá essa ideia de estarmos num momento de certeza. Só falta acontecer. Só falta acontecer. Dá só uma olhada nos últimos versículos de Hebreus 11. Versículos 39 a 40. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Ai, que triste, né? Que triste! Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Na visão de quem estava vivendo naquela época. Porque olha só o que diz depois. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Em outras palavras, eu li várias traduções aqui, porque dá um choque. Depois ele dizer que a fé é uma certeza de algo que você não viu ainda, assim, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas ele estava falando da promessa da salvação. Naquele momento. O que acontece é que em nós, que somos efeito do que eles plantaram em fé, nós somos o aperfeiçoamento, somos aquilo que eles queriam ter visto, mas nós vimos. E agora, com certeza, eles vêm, espiritualmente falando. É como se Hebreus estivesse dizendo assim, olha, o que nós vimos, o cumprimento em Jesus da sua promessa de salvação, eles não viram. Só isso. Eles não viram Jesus chegar. Eles morreram antes. Todos esses personagens aqui. Eles não viram o cumprimento da profecia e o nascimento do Messias. Mas nós vimos. E nós fomos alcançados. Foi pela fé que eles tiveram que um povo chamado povo de Deus, dele nasceu o Messias. Então, eles foram aperfeiçoados junto com o povo de Deus que existe hoje, os cristãos. Isso é expectativa, é segurança de algo que ainda não vemos. E agora eles estavam na expectativa do Messias vir. Nós estamos agora na expectativa do Messias voltar. Se Deus não falhou a primeira vez, Ele não vai falhar na segunda. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não é de nós. É presente, é dom de Deus. Baixe sua cabeça em oração. Senhor Deus e Pai, aumenta a nossa fé. Essa foi a oração que os teus discípulos fizeram. Aumenta a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque pela fé somos salvos pela graça. No Teu Filho Jesus. No nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Eu quero dar a palavra para o irmão Odilon, nesse momento. Ele tem algo a dizer para a igreja. Bom dia, queridos irmãos. É motivo de grande alegria e satisfação
constatarmos que o nosso querido pastor Reinaldo completou mais um ano de sua vida. E um ano que não é simplesmente mais um aniversário. Ele chegou naquela etapa convencionada pela nossa sociedade, onde termina a idade adulta e começa a terceira idade, ou desaposente-se. E, embora ele tenha estado sempre à frente, liderando o Ministério do Desaposente-se, ele não tinha ainda esse requisito, era o último que faltava para ele. E ele estava muito ansioso para chegar lá, aos 60 anos. Então, eu queria convidá-lo para chegar aqui. Nós vamos entregar um presentinho para ele e, principalmente, Você subiu a escada correndo. e que ele não fica com essa ilusão que agora ele está na melhor idade e vai usufruir da fila preferencial no banco e no supermercado, né? Ele vai constatar, infelizmente, que após os 60 anos, gente, isso é constatação própria, parece que o ano diminui de 12 para 6 meses, tão rápido que passa, e ele vai verificar isso. A irmã Beatriz vai entregar um presentinho e o pastor Josimar vai agradecer a vida do pastor Reinaldo, que tem sido uma bênção, juntamente com a irmã Jane, principalmente no Ministério dos Desaposentes. Eu estou chegando nessa fase também, mas não estou com esse pique todo não, viu? Puxa vida, parabéns, pastor. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado. A vida é um bem mais precioso que nós temos e ela só faz sentido quando nós a vivemos na Tua presença, assim como Teu servo tem feito, ó Pai. Que o Senhor possa conservar a sua saúde, o seu físico, o seu emocional, ó Deus, e mais que isso, o espiritual, diante do Senhor, cumprindo a sua vontade, sendo obediente, ó Deus, e ensinando a Tua palavra àqueles que estão ao seu redor até a sua volta, ó Deus. Abençoe juntamente com ele a sua família, a irmã Jane, suas filhas, que eles possam receber a graça do Senhor, trazendo alegria, comunhão, um amor crescente e vida dedicada na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu servo. Continue abençoando nos seus planos, seus projetos de vida que ele ainda tem, ó Deus, que se materialize diante da Tua vontade. Muito obrigado por tudo. Fique conosco, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Muito obrigado, igreja. E várias mensagens chegaram ontem pela internet. Se eu não vi, não curti, é porque eu não encontrei. Mas sei que foram muitas, então, de coração, muito obrigado. E aqueles escondidinhos aí dos sessentões, por favor, se manifestem nas próximas reuniões. Porque é bom, pastor, fazer aniversário. Pelo menos ganhei uma festa ontem da família. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos ter a oportunidade de dedicação, dízimos, ofertas, contribuições. Esse é o momento de dedicação ao Senhor, enquanto nós cantamos o hino em comunhão com Deus.
Obrigado, ó Senhor, porque podemos ter comunhão contigo e com os nossos irmãos. Abençoa este levantamento de recursos, que seja usado para a tua honra e glória. Abençoa o que nós vamos fazer em seguida hoje, na Escola Bíblica Dominical, ensaios, reuniões, culto da noite. Queremos fazer tudo isso para o Senhor. No nome do teu Filho Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar, vamos a alguns avisos. Tem ensaio do coro feminino? Sim. Tem ensaio do coro masculino? Tem. Tem ensaio do coro jovem, tem ensaio do coro de adolescentes. Então, ensaios todos confirmados. Hoje é o último dia para você trazer a sua foto do bebê para a apresentação do hall dos bebês. Fala com a irmã Isabel Olaugeci. Que mais? Lembra do aniversário da igreja, vai ser no dia 3/11, com a apresentação da cantata Faz no Zoom. Tem convites em cartõezinhos de visita para você levar as pessoas e convidar. E nós vamos pedir um item de cesta básica voluntariamente para você vir aqui, as pessoas virem participar desse culto. De novo, se alguém chegar aqui sem item de cesta básica, vai entrar do mesmo jeito, tá bom? Mas é para nós reforçarmos essa prática, esse costume, para ajudar as pessoas da ação social da igreja. Que mais? Agora sim, vamos a... Hoje o Carlos e o Ricardo estão aqui, estão aprontando alguma. Vamos falar da Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia, igreja. Então, os temas da Escola Bíblica Dominical hoje, né? Bastante interessantes. Aí os adolescentes vão estudar Jonatas, né? Então, alguns personagens bíblicos que às vezes não são considerados como heróis e tal, né? Isso que a gente está estudando com os adolescentes, porque eles não deixam de ser heróis também. Então, adolescentes 1 com Jonatas. Aí nós temos adolescentes 2 com João Batista, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre João Batista. O que mais que nós temos? Então, legal. Efésios 2 vai ser o tema da classe jovens. Vida após a ressurreição. Um tema bastante profundo, assim, nossa, muita reflexão mesmo. O que mais que nós temos? Legal. Missionários na prática. Os jovens mais... eles estão fazendo um treinamento sobre como se você ser um missionário, tá? Então, já é o 3º sábado que eles estão fazendo isso na prática, realmente. Inclusive, as aulas, hoje, elas serão aqui na cantina, tá? Então, os jovens mais na cantina. A classe de batismo e doutrina está estudando agora o que é igreja. Então, essa classe não é só para quem vai ser batizado, mas também aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina batista, que é a igreja hoje. Nossa, o problema do eu é o tema da classe Gênesis, que vai se reunir aqui à frente, né? Isso, classe Gênesis aqui. Então, vamos falar sobre eu. E, legal isso daqui, hein? A classe da irmã Vânia, da irmã Edna, da irmã Lucélia, do irmão Kil, vão falar sobre alegrem-se em alegrar os outros no Senhor, né? Então, é um tema muito jóia, também uma grande reflexão. Você salvo, você alegre, como é que você vai tornar os outros alegres também, né? Então, uma reflexão importante. E agora eu vou chamar o irmão Carlos Nardi aqui, porque nós temos um momento especial da nossa EBD. Chamou, estava pertinho? Tá bom. Vamos lá. Bom, o que aconteceu essa semana? Que dia que a gente teve aí, relativo aos professores? Isso, dia dos professores. Consequentemente, a gente não esqueceu dos nossos, e a gente tem uma homenagem singela aí para cada um deles. Vamos... Isso. Vamos lá. Bom, vamos começar pela irmã Vânia. Professor, irmã Vânia, por favor, vem aqui. Isso. Você entrega? Vamos chamar. Isso, vamos lá. Aliás, todos os professores adultos que tiverem aí, irmão Kil, irmã Lucélia, que não vi, irmã Edna também, e a irmã Silvia. Sim, pode vir. Esse povo envergonhado, que nem eu. Já veio todo mundo. Isso. Parabéns, irmã Edna. Opa, irmã Cecília. Calma. Isso aí. Já pegou. Mande
professor Reinaldo está por aí, eu sei que está. A irmã Jane também. Dá aula para os haitianos, lógico, classe Haiti, vamos lá. O Wagner estava aqui, já desceu, né? É isso. Zé Rodolfo está aí? Também não. Flávia, os adolescentes, vamos lá. Que bom. Ricardo Moniz eu não vi, mas... Ricardo, você está aí? A minha mulher, Clóris, por favor. Professores de adolescentes também. Os professores de jovens, Wesley, Joel, Aline. Deixa eu só confirmar aqui, porque a lista dos outros a gente fica meio atrapalhado. Deve estar certo. E falta só a Nádia. Nádia está aí? Isso. O Wagner e o Zé Rodolfo não estão, o Juju está viajando, ok. E é lógico o livro do Ricardo, com certeza. Queridos, é um time... A minha mulher ganhou já o livro. A gente não desperdiça nada não, dona Edna. Às vezes a gente... Pois não, Labadi. Por favor, Labadi, venha. Depois a gente acerta isso. Vamos lá. Queridos, esse é o time que dá aula na escola bíblica dominical, dá aula nas classes de doutrina para adultos, para adolescentes e crianças, todos tremendamente esforçados. Vocês não fazem ideia das coisas que a gente passa, tanto preparando, quanto no dia a dia, quanto chega no domingo e as coisas desandam um pouquinho, sai fora do controle. Eu peço que a igreja, não apenas os alunos de cada um desses professores, mas que a igreja como um todo, esteja sempre clamando a Deus bênçãos, paz, tranquilidade para a vida de cada um e para as famílias de cada um de nós. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração pelos professores, pela escola bíblica da igreja. O DEP também estão fazendo lá em cima. Estão sendo homenageados lá em cima. As professoras que nem podem estar aqui, né? Sacrificam aí também até o seu aprendizado com o culto em favor de passar a palavra de Deus para crianças. Pedindo para o pastor fazer uma oração pela escola e pelos professores. Vamos orar? Vamos ficar de pé de novo? A Bíblia fala assim que não é para muitos de nós desejarmos ser mestres, professores, porque dos professores é exigido muito mais, né? Porque o professor ele pode desviar alguém do caminho ao não se preparar ou ensinar coisa errada. Então, olha a tremenda responsabilidade desses queridos aqui. E das irmãs que estão ali no DEP, né? Que sacrificam do seu tempo, gostariam até de estar aqui, mas também gostam de estar lá, né? Então, eu louvo a Deus por uma igreja com tantos professores, com tanta gente dedicada. Hoje em dia é raro isso acontecer. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelos professores que nós temos na nossa igreja. Tanto aqui agora, quanto lá em cima no DEP, Senhor. Também considero como professores os líderes de pequenos grupos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem levantado pessoas com esse dom para ensinar e transmitir os conhecimentos ou fazer com que pessoas sejam facilitadores no estudo da Tua palavra. Obrigado, ó Pai. Abençoa-os no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos para nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.